Alô galera, tudo bom? Seguinte, vamos falar do que faz a gente ser positivo. Eu tava olhando aqui os meses que eu fui positivo. Foram poucos meses, uns 3 ou 4, desde que eu comecei, uns 2 anos de B3. Eu percebi aqui, ó, um mês que eu fui positivo em março de 24. Saldo positivo, 567. Daí a gente vai analisar o que a gente precisa pra gente ser positivo. Quem tá totalmente perdido, não tá acertando, não tá sabendo fechar o mês positivo, vamos analisar os meses que eu fui positivo e a gente tentar tirar disso alguma lição pra gente acertar. Acertar que eu digo fazer o certo, não é acertar a operação. Não é só isso que faz ser positivo. É acertar o trade todo em si, né? Como uma profissão. Vamos lá. E o que é muito claro é nas pequenas coisas. O trade, a gente sabe que o trade é fractal. As pequenas coisas fazem as grandes coisas. As grandes coisas são cópias das pequenas coisas. Então, realmente, nas pequenas coisas a gente vai ver que tá certo e as grandes também. Por exemplo, aqui ó, retorno médio e perda média de cada operação. Tá aqui ó. Num mês positivo eu tava com 67 de retorno na média e 37 de perda na média. Então quer dizer que tá quase 2 para 1 de retorno na operação. Beleza. Isso é uma coisa que a gente tá percebendo. Outra coisa, aqui nos dias. Aqui ó. Aqui nos dias a mesma coisa. Os dias, a média dos dias positivos é 136. A média dos dias negativos é 118. Então, isso também é um bom sinal. Se a média dos dias positivos é maior que a média dos dias negativos, eu já passei um fractal para cima. Eu fiz certo no fractal das operações, agora eu fiz certo no fractal dos dias. Então, provavelmente, se eu não tiver um dia que estoure todo, um dia muito fora do normal que estrague a semana e o mês, se não tiver isso, provavelmente eu vou ser positivo. E também se eu não tiver uma assertividade muito baixa, porque uma assertividade muito baixa não adianta. Por exemplo, minha assertividade aqui, ó. Minha assertividade terminou em 41. Ganhando mais do que perde nas operações. Ganhando mais do que perde nos dias, com essa assertividade de 41, deu para chegar positivo, ó. Fez um saldo final de 57. Ok? Beleza. Agora vamos ver o próximo mês. O que eu fiz que no próximo mês eu também foi positivo. Aqui, ó, no próximo mês, em abril de 24, foi 142 positivo. Então vamos procurar, que a gente vai ver que as operações devem ter sido maiores de ganho e as operações de perda devem ter sido menor. E a assertividade deve ter sido razoável também. E aqui a gente encontra, ó, realmente a média de perda foi 56 e a média de ganho foi 81 nas operações. Ótimo. Agora vamos ver nos dias. Também, ó, dia perdedor 220 na média e dia ganhador 280 na média. Então tá batendo. Operação ganhando mais do que perde e dia ganhando mais do que perde. Beleza. Vamos ver a porcentagem. Porcentagem de acerto, ó, 50%. Então se metade das operações eu ganho, metade da operação eu perco, mas as que eu ganho as operações que eu ganho, a metade é 81 que eu ganho e a outra metade é 56 que eu perco, então realmente vai dar um saldo positivo. E assim foi. O saldo foi positivo, R$142. Mas veja que do mês passado para esse já diminuiu. Então tem alguma coisa que está desandando. Ok, vamos para o próximo mês. Próximo mês foi positivo de novo, estourado, R$1.000. Olha lá, assertividade foi 43. Agora vamos ver o ganho e a perda.
Ó, aqui, ó, que beleza, ó. A média de perda foi 66 e a média de ganho foi 141. Então deu mais de 2 para 1, hein? Deu mais de 2 para 1 no retorno. Rapaz, ó, realmente, ó, retorno para risco, mais de 2 para 1. Então, você ganha mais do que perde. Quando você ganha mais quando ganha e perde menos quando perde, você está no caminho certo. E a assertividade, mesmo sendo uma assertividade 43, menor que 50, por o retorno ter sido maior que 2, equilibrou, ficou positivo a expectativa. E realmente manifestou a expectativa positiva, dando R$1.000 positivo. Ok. Vamos ver o próximo mês. Próximo mês de junho. Do jeito que eu ganhei 1.000 no mês, no outro já entreguei esses 1.000. E vamos ver o que aconteceu? Realmente deve ter acontecido a mesma coisa. Só que invertido. Olha lá. A média de perda foi 122. E a média de ganho foi 39. Quase 3 para 1 ao contrário, né? 0,3. Retorno menor que 1. Retorno dividido por 3. Então, quando eu perdia 120, ganhava 39, já estava no caminho errado. Eu ia ter que ter uma assertividade muito alta para reverter isso. E eu não tive. Minha assertividade foi 39. Então, provavelmente eu vou ter de mês negativo. E realmente, olha lá, 1.200 negativo. Agora, outro mês. Vamos ver no próximo mês? Próximo mês, perdi de novo. E não falha, se você olhar aqui, ó. R$50 era a média de perda. R$30 era a média de ganho. Então, isso aqui é para perder. Vou ter que ter uma assertividade muito alta para reverter isso. E olha a assertividade, 44. Não foi suficiente. Realmente eu tive um mês negativo. Vamos pro próximo mês. Próximo mês, mesma coisa, ó, foi só piorando, foi só diminuindo. Olha, eu fui diminuindo, agora eu perco 29. Controlei a perda, né? Tô perdendo bem menos. Mas também abafei o ganho, ó. Tô ganhando 19. Não, isso aqui não fecha. Perder 29 e ganhar 19. Ainda mais com essa assertividade de 45, né? Então desse jeito, quanto mais eu operar, mais eu vou afundar. E o saldo, menos 600. Beleza, vamos ver próximo mês. Próximo mês, perdi de novo. Se eu for continuar agora, é até hoje perdendo, né? Ó, outro mês, ó, vamos ver só mais 2 meses. Mês de setembro eu perdi de novo. E vamos ver. Média de acerto, R$30. Não, média de perda, R$30. E média de ganho, 24. Já tá errado. Vamos ver a assertividade, 45. Também tá errado, né? É pouca assertividade para esse risco e retorno. Risco e retorno desequilibrado, arriscando mais do que retorna. E assertividade menor que 50, também vai dar mês negativo. E lá, 360 mês negativo. Agora vamos ver o próximo mês. Próximo mês foi positivo? Próximo, não, foi não. Isso aqui era uma folha que estava errada. Então, o que a gente percebe é que as pequenas coisas fazem as grandes coisas. Por exemplo, se você acerta nessa primeira parte, que cada operação tem um retorno maior do que a perda, você está acertando a primeira parte. A segunda coisa que você tem que acertar é que os dias sejam assim também. Que a média dos dias seja maior que você ganha do que você perde. Beleza. Depois disso, você não pode ter nenhuma operação que passe, estoure a média que você define, o teu risco que você define. Se é 30, por exemplo, não deveria estourar para 60, 80, 200, não devia. Tem que beirar os 30. Ok, 37. E o ganho tem que ser maior, 2 para 1, 3 para 1. Aqui, ó, 67. Foi maior do que o 37. E depois disso, se essa parte está certa, nos dias, você não pode deixar um dia ter um dia que estoure um mês e a semana. Se você não tiver dias que estoure, que estrague a matemática, e você tiver maiores dias de ganho e menores dias de perda, você está fazendo certo. E agora a assertividade,
ela não precisa ser 100%, não vai ser nunca. Não precisa ser 80%, 90%. Se o teu retorno for suficiente. Então, não precisa preocupar muito com a assertividade. Porque se você tiver 90% de acerto, mas você ganha pouquinho, digamos que você ganha 10, e quando você ganha um monte de 10, e o dia que você perde 100, daí não adianta, daí mesmo você tendo uma alta assertividade, não fecha. Então, assertividade não é tão importante. Tira da tua cabeça preocupar com assertividade. Assertividade é vendedor de curso que usa para vender. Eu vendo uma estratégia de alta assertividade. Sai dessa. Não preocupa tanto com assertividade. Preocupe com buscar retorno. Cada operação que você vai fazer tem que ter um retorno. Vamos imaginar uma estrutura fractal, das pequenas coisas até as coisas maiores. Cuide das pequenas coisas. A primeira coisa que você tem que cuidar é a entrada. Toda entrada que você entrar, se você busca um retorno maior do que a perda, você acertou no primeiro fractal. Se você fazendo assim, tendo operações com retorno maior que a perda, você vai começar a ter dias de retorno maior que a perda. Se para cada risco você procura 2, 3 retornos, 4 retornos, você vai avançando os retornos, e o que você vai perdendo de um em um. Você vai tendo os riscos, os prejuízos pequenos, mas os retornos você está acumulando. 1, 2, 3, 4, 5, você está empilhando vários retornos. Desse jeito, você termina um dia com mais retornos do que perdas, mais retornos do que risco. Daí você termina o seu dia. Amanhã você vai para outro dia, você termina o dia com mais retorno do que risco. Você já juntou uns 4 retornos, digamos, 5, 6. Chegou na semana, você queria fazer 5 retornos na semana, você acumulou aqueles 5 retornos, você já fez sua semana. Agora, você venceu na operação, porque você buscou retorno maior do que o risco. Você venceu no dia, porque você teve mais retorno do que risco. Você teve um dia positivo. Você venceu na semana, porque você teve mais retorno nos dias que você ganhou do que os riscos. Você encheu a semana de retornos, digamos uns 5, por exemplo. Daí você está no caminho certo. Você vai para o mês que vem, tipo assim, quer dizer, você vai para o mês pensando nos dias, na semana, para completar o mês e chegar na meta do mês, digamos que seja 20 retornos. Você vai arriscar os seus riscos, mas buscando os retornos. Que no fim é tudo fractal, das pequenas coisas até as grandes coisas, é a mesma lógica, é retorno maior do que perda, buscando retorno maior do que perda. Ou agora, outra coisa que entra no cálculo é a quantidade de operação. Vamos pensar, se você vai fazer uma operação qualquer, a primeira coisa que ela tem que ter é a possibilidade de te dar retorno. Se você entra numa operação onde a chance é de você ter mais risco do que retorno, você está de frente com uma resistência, de frente com um suporte, você quer comprar um topo de cara com uma resistência, você tem menos espaço para ter retorno, você tem mais espaço para risco. Então, você deve só entrar quando tiver chance de retorno. Eu sou repetitivo, mas isso é verdade. Medita nisso. Você tem que entrar em cada operação onde tem a possibilidade de ter retorno maior do que risco. E você vai repetir isso pro resto da vida. Agora, outro problema que acontece é muita operação. Muita operação acontece porque as pessoas pegam operação de qualquer jeito, qualquer tipo de operação, em lugar que não tem chance de retorno, em lugar que tem mais chance de risco. Desse jeito, você vai fazer muita operação, correndo atrás de dinheiro, dinheiro. Você tem que pensar em retorno e risco, não em dinheiro. Pensa em retorno para risco. Se o teu risco é R$30, procura um lugar para você fazer uma operação onde dê para você ganhar 2 retornos, R$60. 2 retornos de 30. 30 é o que você pode perder,
Mas se tiver 2 retornos de 30, você fez 60, tá valendo a pena entrar. Se der pra fazer 3, seja o que for, mais positivo, maior do que 1. Daí você vai ter uma oportunidade. O contrário disso é você entrar em tudo. Você vai ter muita entrada sem potencial, sem chance de dar certo, sem espaço para o preço andar. Você vai fazer muita operação e vai ter só operação porca. Veja aqui, nesse mês que eu fiquei, esse mês provavelmente eu devo ter ficado no 0 a 0, ó. Eu ganhei 34, eu perdia 34, ganhava 34. Basicamente, minha operação foi 38%, minha assertividade foi 38%. Os meus dias foram, olha, dia de perda, média 91, dia de ganho, média 39. Teve algum dia que estourou, aqui ó, teve dias que eu estourei muito grande, ó, 170 baseado com dia de 30, 90 baseado com dia de 30, 100, 50 baseado com dia de 30. E aqui os dias que eu tive de ganho foram dias pequenos. E realmente estragou. Assertividade baixa. Assertividade baixa. 38. Os dias baseado 1 para 1. As operações baseado 1 para 1. E a quantidade de operação alta. 6 operações. E assertividade baixa, 38 e risco retorno 1 para 1, não fecha a conta, ó, risco retorno 1 para 1, mas assertividade muito baixa, essa assertividade tinha que ser no mínimo 50, aqui, ó, taxa de break-even tinha que ser no mínimo 50 para ficar no 0 a 0, retorno 1 para 1 não foi suficiente, e muita operação. Se não tinha chance de dar retorno, eu não devia ter feito essas operações. Eu fui fazendo operação que não tinha retorno, era 1 para 1. E eu fui errando, fiquei com 38, a conta não fechou. Vamos ver o próximo mês. Próximo mês, a média de operação foi 5, foi menos operação. Esperei mais, fiz operação melhor aqui, ó, operação que tinha retorno 2 para 1. Meus dias foram melhores. Aqui, ó, retorno foi maior que 1, ó, 1,8. E a taxa de acerto foi 41, ela foi suficiente para finalizar positivo. Tanto é que aqui, ó, a taxa para ficar no 0 a 0 era 36. Eu consegui fazer 41. Com esse retorno de 1,8, deu realmente um mês positivo. Agora veja, se você vai fazer operação que o retorno não é maior que 1, não tem motivo para você operar. Se a operação não oferece retorno maior que 1, não tem motivo para você entrar na operação. Se você entrar, você está operando demais, você está operando onde não pode, você está fazendo overtrade, você está operando onde não dá para operar, onde não deve operar. Você só vai afundar. Então vamos pro próximo mês. Próximo mês, ó, retorno das operações foi 1,45, maior que 1. Então tá positivo. Se a taxa de acerto for boa também vai dar positivo. Aqui tá, ó, taxa de acerto 50 e o retorno maior que 1 vai dar positivo. Deu positivo, ó, R$140. Fica meio no 0 a 0 porque é um retorno um pouquinho maior que 1 e a taxa de acerto foi no 50-50. Então dá positivo, mas pouco, né? Mas tá ótimo. Esse é o caminho. Você tem que procurar retorno maior que risco em cada operação. Olha aqui, ó. Na operação, ó, 56 a média de perda, 81 a média de ganho. Se eu não estragar num dia, a média dos dias também vão ser média de perda 220, média de ganho 280. Se eu não fizer cagada, não estraga a média dos dias também. Operação, 7 operações na média por dia. Bastante operação, né? 7. Mas se o retorno estava maior que 1 e a taxa de acerto ficou em 50, deu. Só que se eu operasse menos operações, provavelmente eu podia pegar um retorno maior
esperar a operação melhor no gráfico e eu poderia cuidar melhor dessa taxa de acerto. Ela poderia cair, porque quando você busca mais retorno, você tem menos oportunidade boa. Poderia cair, mas se eu fizesse menos operações, eu ia ter chance de cuidar da operação. Escolher bem a operação, eu ia cuidar dessa porcentagem de 50, que eu ia cuidar melhor dela. Mesmo que ela baixasse, eu ia cuidar melhor dela. Sempre que você opera menos, você cuida de tudo. Se você opera menos, você está cuidando do retorno por risco. Se você opera menos, você está cuidando da sua assertividade. Operar menos melhora tudo. Porque não existe motivo de entrar numa operação se dela não vai sair retorno maior do que o risco. Se você não está vendo o retorno no gráfico, a possibilidade do retorno maior do que o risco, se você não enxergar isso no gráfico, um retorno maior que o risco, não tem nem por que clicar. Então, menos operação melhora tudo. Vamos ver o próximo mês, o que foi de novo. Próximo mês, olha que beleza, olha. Retorno para o risco foi 2,13, olha que maravilha. Muito bom, tive um retorno maior que 1, passou de 2, muito bom. E a taxa de acerto, olha a taxa de acerto, não ficou tão baixa, não desceu para 30, nem 20. Ficou quase perto dos 50, 43, é uma taxa boa para esse retorno. Tanto é verdade que o saldo foi positivo, ó, R$1.000 positivo, que beleza. Vamos ver agora a quantidade de operação. Numa situação dessa, com um retorno bom e com a taxa de acerto razoavelmente controlada, se você opera bastante, ainda dá. Operando pouco, operando bastante, você ainda está no caminho certo. Olha aqui, ó. Eu fiz muita operação, fiz média de 8 por dia. Mas, se eu já estava no caminho certo, é só acelerar. Mas se você acelerar no caminho errado, você afunda. Eu só passei ileso com essas 8 operações porque eu estava tendo um retorno maior que o risco. Imagina se eu estou com retorno menor que o risco e vou lá e faço 8, 10 operação. Eu ia só afundando, eu ia pagando para perder dinheiro, eu ia só cansando, ficando no gráfico o dia inteiro, fazendo operação e só afundando. A assertividade ia baixar e o lucro ia baixar, a expectativa ia baixar. Mas como foi que, ó, 66 de perda para 141, eu poderia fazer 8, fazer 10, fazer esse 20, mas contanto que eu mantesse o retorno, né? Daí, a assertividade segurou em 43, a máxima que eu tive no mês foi 45, mas na média foi 43, esse retorno de 2 para 1 segurou o resultado de R$1.000 positivo. Vamos ver se num mês negativo isso muda. Esse mês aqui foi negativo, ó. Daí no próximo mês, ó, a cagada, a lambança. Num mês o retorno era 2,13. No outro mês o retorno foi 0,3. Foi 1/3. 0,3 é 1/3, né? Quando você perde 1. E quando ganha, você ganha 0,3. Não fecha essa conta de jeito nenhum. E além disso, eu ainda mais errei do que acertei. Aqui, ó, 39 de acerto. Só isso, só 39 acertei. E se eu fizer bastante operação numa situação dessa, eu vou afundar. Eu afundei aqui, ó, 1.200 negativo. Mas agora vamos ver. Eu devo ter feito bastante operação de novo. Olha lá, fiz 7. Diminuí a operação de um mês para o outro. Mas não adiantou eu diminuir a média de operação, sendo que eu piorei o resultado das operações. Quando eu perdia 120. Quando ganhava 40. 3 para 1 invertido, 0,3. 0,3 de retorno negativo, ele refletiu no resultado. Olha lá, refletiu nos dias,
Ah, não. Não refletiu nos dias, não. Nos dias eu até tive dia positivo maior. Provavelmente eu tive foi poucos dias positivos. Ah, olha lá. Ué, nem sei, tá até errado aqui. Mas é isso, eu não pus aqui, eu acho, os dias. Mas é isso, veja bem. Perdendo mais do que ganha e tendo assertividade baixa e metendo o pé no acelerador com muita operação, resultado negativo, ó. O que eu ganhei no mês foi embora no outro. Agora vamos ver no outro mês. No outro mês continuei perdendo. E tá aqui realmente, ó. No outro mês eu também tive retorno menor que 0. 0,6. Menor que 1. 0,6. Retorno menor do que a perda. E a taxa de acerto, 44. Melhorou um pouco a taxa de acerto? Provavelmente eu fiz menos operações. Mas ter feito menos operações ajudou a melhorar a taxa de acerto. Mas não adiantou nada. Por causa que o retorno estava sendo sempre menor. Vamos ver. Ixi, não, eu fiz 12 operações, aumentei, eu melhorei o acerto, realmente melhorei foi o acerto, mas eu fiz mesmo muitas operações. E tudo operação pequena, ó. Perdia 50, quando ganhava era 30. Perdia 50, quando ganhava era 30. Acertei praticamente até bem, 40%, só que 40%. Metade, abaixo da metade da assertividade. E abaixo de 1 para 1 no tamanho da perda e do ganho, vai dar resultado negativo. E depois metendo o pé no acelerador, fazendo um monte de operação, resultado terrível lá, 800 negativo. E assim vai, assim vai. Olha lá. Tá sempre nisso, retorno menor que 1, assertividade menor que 50, muita operação. Retorno menor que 1, assertividade menor que 50, muita operação. Mira para a direção errada, mete pé no acelerador e resultado ruim. Então é isso, pessoal. Não escapa disso. Para quem nunca teve mês positivo, o dia que tiver vai perceber que o retorno para o risco foi maior do que 1. Quando tiver um mês positivo, você vai ver que o retorno para o risco foi maior que 1, que a taxa de acerto segurou bem e você fez poucas operações. Mas mais importante do que tudo é o retorno para o risco. Você só deve entrar na operação se tiver chance de que o retorno seja maior que o risco. Se você vai pôr no gráfico uma perda maior do que você pensa em ganhar, já está no caminho errado. E se ainda você, por causa disso, tiver que fazer muitas operações, tipo scalp, meu ganho é pequeno, minha perda é grande, mas eu vou fazer muitas operações e vou acertar muito, taxa de acerto alta, muitas operações. Daí vai compensar. Daí você vai estar também no caminho errado. O dia que você perder e não aceitar perder, você vai entregar tudo. Já começou no caminho errado. Para começar no caminho certo, a primeira coisa é acumular os ganhos e controlar as perdas. A primeira coisa é quando você acordar, tira do banco o que você tem de excesso. Tira do banco o que você tem de excesso. Deixa o mínimo suficiente para o teu dia, para uma operação. E vai com essa operação para o mercado em busca de uma oportunidade que te pague 2, 3 vezes, 2, 3, 4 vezes mais o que você vai arriscar. E se nessa operação você conseguir acumular 3 riscos, 4, 2, 3, 4 riscos, sendo que você ia perder um, se você conseguir, você está aprovado. Você pode continuar em outra operação. Você só tem motivo para entrar no gráfico se você vai atrás de retorno maior que risco. E se você consegue esse retorno com esse risco que você arriscou. Ou seja, se você tem assertividade, se
Se você fizer uma operação só, mas nessa uma operação você arrisca isso e ganha isso, acaba o dia, você está 100% de assertividade e retorno 3, 2, 3, 4 para 1. Você está acumulando retorno. Se amanhã você vai de novo com um risco, você faz 2, você acumulou mais 2 retorno. Você já tinha 4 de ontem e mais 2 de hoje, você tem 6. E você arriscou 2, mas você nem perdeu, você está com 6. Se no terceiro dia você ir com um risco para buscar 2, 3, 4 e você perder, você tinha 6 retornos e agora você perdeu um retorno que você tinha. Então você continua com 5 retorno avançado no positivo, indo para cima do positivo. Você consegue tirar esses resultados fazendo pouca operação. Novamente, fazer pouca operação vai te permitir esperar a oportunidade que te dá retorno maior do que o que você vai arriscar. Por isso que operar menos é melhor. Operar menos melhora a assertividade e melhora o retorno. Retorno e assertividade melhor é igual a resultado positivo, igual ao dinheiro acumulando. Essa é a tal da expectativa positiva. Se você não tem a expectativa de tirar retorno de um risco que você vai pôr no mercado, nem entra. Só entra quando você vê a possibilidade, a expectativa de tirar retorno maior do que o risco que você vai pôr. E tem a fórmula da expectativa, que a gente tem no canal, e eu ainda vou explicar mais, que o vídeo que eu deixei no canal tem alguns erros que eu falo. No vídeo eu falo sobre a tua média de erro. Se a tua média de ganho for maior que a tua média de erro, só que isso está errado. Você não pode ter uma média de erro. Você tem que definir. Você tem que definir qual que é o teu risco. Meu risco é 30? Não é 31 nem 32. Não vai ficar com média. Um dia eu perco 30, outro dia eu perco 60, outro dia eu perco 50, outro dia eu perco 100. Na fórmula da expectativa, é a média de retorno. Mas não deve você ter uma média. É a média de perda. Na equação de expectativa, no vídeo eu falei sobre média de perda, mas você não pode pensar em média de perda, você tem que ter definido a sua perda. Você define a sua perda e você vai buscar o retorno. O retorno vai variar, um dia você ganha mais, um dia você ganha menos, mas o foco é em travar o risco que você aceita perder, travar a sua perda e procurar o retorno que você vai procurar maior. E só operar quando tiver a oportunidade. Só quando tiver a oportunidade de retorno maior que risco. Daí justifica você clicar. Desse jeito, você vai clicar pouco, você vai saber a hora de operar, você vai ficar relaxado no gráfico, você vai ter mais retorno, você vai ter mais assertividade, você vai ter mais paz e vai ter o dinheiro crescendo. Basicamente é isso. Quem estudar isso aqui, entender isso e testar e atestar e comprovar e aceitar essa realidade, vai ter resultado positivo. Esse é o caminho. Então, cuidando da sua conta, tirando da conta o dinheiro excessivo, só para o dia, só o necessário para o dia, e depois indo para cada operação buscando retorno maior que risco, indo para o dia procurando retornos maiores que aquele risco, indo para a semana procurando acumular retornos que você está fazendo mais do que os riscos que você perdeu no meio do caminho, indo para o mês acumulando esses retornos que você conseguiu no dia, na semana, nos dias e nas semanas, e limitando os riscos que você foi usando no meio do caminho, chegando no fim do mês com mais retornos para os riscos que você plantou no mercado. Você plantou riscos, espalhou os riscos que você gostaria de ter, onde você acreditou que tinha uma oportunidade, você jogou uma sementinha e você foi colhendo os retornos
que foram maiores do que os riscos. Você termina o mês com vários retornos, com uma colheita, com resultado, certo? É basicamente isso. O resto, tiver de dúvida, tiver de ideia, a gente vai discutindo. Até porque eu tenho 40 erros que eu tenho que cuidar deles todo dia para me manter no caminho certo, para me conseguir fazer isso aqui. Tô no caminho, juntando meus erros para corrigir, e eles têm me apontado para esse caminho que a gente conversou hoje, ok? Então, desejo para vocês boa sorte, cuidado e profissionalismo no trade, e a gente vai conseguir chegar lá. Vamos avançar, progredir e alcançar resultados e metas e sonhos na nossa profissão. Valeu, galera, abraço, tchau, obrigado.